Oi, 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 tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Débora Paz, eu sou coach de desenvolvimento empreendedor. Eu trabalho com expansão de negócios a partir do desenvolvimento do próprio empresário, empreendedor desse negócio. Por quê? Por mais que a gente trabalhe com conceitos bem práticos, se a pessoa que está por trás disso não se trabalhar, ela não vai colocar em prática tudo aquilo que a gente trabalha como teoria, como conceito. Então, a primeira coisa que uma pessoa deve fazer quando ela quer empreender e até se tornar líder, que é o assunto desse vídeo, ela precisa trabalhar as suas próprias questões, para que quando necessário dela colocar as coisas certas em prática, ela vai saber fazer isso com excelência e ela realmente vai desempenhar o papel dela de acordo com a necessidade. E aí, isso tudo tá atrelado, assim, quando a gente tá falando, a gente talvez não consiga entender exatamente, mas isso tudo está atrelado ao nosso desenvolvimento pessoal, a como a gente lida com a nossa mente, com as nossas emoções. E a partir disso, sim, quando necessário, a gente vai poder tomar as decisões certas para chegar onde a gente quer. Por isso que eu trabalho com o desenvolvimento do empreendedor para a expansão do seu negócio, com foco em comunicação digital. Olha só. Bom, depois de me apresentar, eu tô aqui para falar sobre algumas características que eu fui convidada aqui para falar pelo Jonas, né? Para falar sobre as características que eu acho as mais importantes de um líder. Né? E quando eu falo que eu trabalho com empreendedores, os empreendedores geralmente são líderes, né? Ou são empresários, trabalham com pessoas que... Ou com seus colaboradores, ou com seus empregados, enfim. Trabalham com outras pessoas, eles precisam liderar, né, essas pessoas, enfim. Então eu separei 3 características que eu acho muito importantes que todo líder deve ter e bem baseado na liderança moderna, na liderança do agora, porque muita coisa mudou nessa evolução, acho que, do planeta, né? Hoje em dia a gente está trabalhando de uma forma muito mais colaborativa e as coisas estão mudando muito rápido e cada vez mais a gente está se descobrindo. Então eu acredito que existe uma nova forma hoje de liderar. Então eu reservei 3 características que eu acho que são as mais importantes características para um líder ser líder nos dias de hoje. E o primeiro, né, o que eu estava falando até agora, que é se liderar, liderar a si próprio. Ter a liderança das suas emoções, ter a liderança do seu comportamento, ter a liderança da sua própria mente, saber lidar consigo mesmo, se conhecer, entender quais são as suas melhores características, como é que tu pode desenvolver as características que tu tem, melhorá-las. Então, eu acredito que a primeira característica que um líder pode ter é essa questão do autoconhecimento e de ter essa inteligência emocional, essa questão própria de si mesmo, ser líder de si mesmo, tá? Então, eu acho que essa primeira característica que eu acredito ser mais importante. Se não partir dela, a gente nem segue para a segunda e para a terceira. A segunda característica é conhecer, que também tem a ver com conhecimento, né, gente? Primeiro é o autoconhecimento e depois também tem a ver com conhecimento, que é conhecer a sua equipe realmente como ela é. É muito importante ter um líder que reconheça a sua equipe, entenda a sua equipe, porque é muito importante também saber o que cada pessoa faz de melhor. Gente, isso para um resultado, né? Que eu nem tô colocando aqui essa característica que o líder sim precisa ter, que é o conhecimento do que ele quer dentro daquela equipe. Então, ter sempre muito claro qual é o objetivo que ele tem relativo àquela equipe. O líder tem que saber qual é o objetivo da equipe. Então, dentro dessa clareza do objetivo da equipe, ele precisa reconhecer na equipe as características principais de cada pessoa
para poder colocar cada um no seu lugar, né? Para poder aproveitar melhor, porque imagina se tu tem numa equipe 10 pessoas e aí tem 10 funções para essas pessoas e cada uma tá fazendo a função da outra. Imagina se tu colocar cada uma no seu lugar, o quanto pode melhorar o resultado relativo a esse objetivo que é tratado nessa equipe, o quanto isso pode melhorar nesse resultado. É infinitamente maior se tu souber colocar cada pessoa fazendo o que gosta, o que sabe melhor no seu lugar. Então é muito importante saber as características da sua equipe, as habilidades da sua equipe, o que realmente motiva cada um deles para se manter em movimento, para se manter ativo, para se manter motivado, certo? Para motivar suas ações. E a terceira característica, assim, de todos, eu acho, né? Eu acredito que essas 3 características que eu tô pontuando aqui são características bem relacionadas ao meu trabalho e que eu acredito, tá, gente? Não fiz pesquisa nem nada, mas o que eu vejo de resultado no meu trabalho mesmo, tá? E essa terceira característica é entender que tudo faz parte de uma engrenagem dentro de um processo. O que significa isso? Que por mais que eu seja líder dessa equipe, cada pessoa tem um propósito e um papel para que tudo funcione. Então, para chegar nesse objetivo que a gente tem claro e específico, uma engrenagem precisa funcionar. Então, cada pessoa tem o seu papel de extrema importância, tem o seu propósito de extrema importância. Então, saber disso e deixar isso claro para a sua equipe. Né? Colocar assim, porque muitas vezes as pessoas da equipe, elas estão fazendo um trabalho robótico, que elas não entendem o propósito do trabalho que elas estão fazendo. E muda totalmente a relação delas com o trabalho delas quando elas entendem o propósito do que elas estão fazendo dentro daquela engrenagem para que aquele objetivo ocorra. Então é muito importante dar os seus papéis e entender o propósito, sabendo que tudo faz parte de uma engrenagem, que não é porque eu sou líder que eu sou mais importante que as outras pessoas. E ouvir, saber ouvir, gente, saber ouvir, sempre trazer para o grupo, tá? A possibilidade deles participarem da melhoria desse grupo num todo, sempre fazer com que eles façam parte desse processo. Não se lidera simplesmente eu escolho isso e vocês vão fazer o que eu mando. Se todo mundo se sentir parte desse processo, até nesse momento que a gente está de muitas transformações do planeta, a gente quer, o ser humano se sente bem sendo parte dos objetivos, das ideias. Então, dar essa oportunidade para que as pessoas sejam parte dessa evolução da tua equipe. Então, eu acho que essas são as 3 características. Retomando, quais são as características? Primeiro, ser líder de si mesmo. Segundo, entender quais são as reais características e motivadores da sua equipe. E terceiro, entender e comunicar que tudo faz parte de uma engrenagem para funcionar e para que aquele resultado seja alcançado. Fiquei muito feliz com esse convite. Espero ter colaborado com vocês. Um beijo grande e até mais! Se eu sou a Débora Paz, quiserem entrar em contato comigo, estou aí.